Boa noite, meus irmãos. Estamos começando mais um culto de quarta-feira. Louvamos ao Senhor pela sua presença diante de Deus. O Senhor está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, meus queridos irmãos, orar neste momento. Ó Deus, nós te exaltamos, te glorificamos, porque tu és grande, tu és o nosso Deus. Estamos reunidos, ó Pai, em teu nome, para estudarmos a tua palavra, para aclamarmos ao Senhor em adoração, em agradecimento, em súplicas, ó Deus, pois precisamos de ti, e tu és o nosso Pai bendito. Glorificado seja o teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós, e porque o Senhor está conosco nesta noite. Nós te adoramos, te exaltamos e te invocamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos mais essa quarta-feira reunidos. Louvamos ao Senhor por esse final de ano, por essas quartas-feiras de dezembro, quartas-feiras nas quais estudamos a palavra e louvamos o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Provérbios, capítulo 1. Vamos ler, irmãos, Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9. Provérbios 1, de 1 a 9, a leitura inicial desta noite, noite abençoada com a graça do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Até aí, irmãos, Provérbios de 1 a 9. Nos momentos de intercessão agora, esse Deus, que é grandioso, para o qual devemos nos inclinar em temor, como diz o texto. O temor do Senhor é o princípio do saber. Diante dele clamemos para que ele perdoe os nossos pecados, nos resgate, nos purifique de todo mal. E também, irmãos, vamos louvar a Deus pelas bênçãos. Quantas bênçãos, não é? Esta semana, esses dias, pelo ano que se passou, que está se findando. E também oremos pelos enfermos, pelos irmãos que precisam de trabalho, portas abertas. Muitos precisam da restauração do lar. Silenciosamente oremos ao Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu sabes todas as coisas. Tu és Deus onisciente, Deus onipotente, onipresente, o único Deus vivo que opera milagres e maravilhas. Nós te adoramos, Senhor, pelas bênçãos recebidas neste ano de dificuldades, de lutas, de enfermidades, de pandemia, mas ano no qual vimos as tuas boas mãos sobre nós em várias áreas das nossas vidas. Quantas bênçãos, quantos milagres, quanta providência do Senhor diante de nós para com o teu povo, Senhor, de maneira graciosa. E clamamos ainda nesta noite pelos irmãos enfermos, os que estão nos hospitais, em tratamentos. Sê propício, Senhor. Tu és Deus que pode curar. Tu és Deus poderoso que pode restaurar a alma, o corpo, a mente. Abençoa os lares, as famílias que precisam de uma intervenção do Senhor.
restaurando os lares, dando harmonia, amor. Que cada lar seja uma igreja que te louve e te glorifique, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que precisam de um emprego, de uma porta aberta de trabalho, que estão lutando nas entrevistas, nas tentativas. O Senhor é Deus que abre as portas, e as portas que o Senhor abre não se fecham. Abençoa o teu povo, Senhor, conforme as tuas promessas. Que as promessas do Senhor venham sobre nós. Em Cristo Jesus todas elas tenham o sim do Senhor. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos nesta noite, Senhor Deus, junto com os nossos amados irmãos, e te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir agora nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, nós vamos ver de 5 até o versículo 16. 1 Samuel, capítulo 18, de 5 a 16. O texto nos diz: Saía Davi aonde quer que Saul o enviara e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando, alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Este texto, para a nossa meditação nesta noite, irmãos, oremos mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, bendito o teu nome pela tua palavra, louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos dá a iluminação do teu Espírito para entendermos as tuas verdades. Somos pecadores e precisamos de ti, no entendimento das tuas benditas verdades. Glorificado seja o teu nome, nos ajude, Senhor, e nos auxilie. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, uma boa reflexão para este momento que estamos vivendo, final do ano, é como obter bom êxito em todos os seus empreendimentos, em todos os nossos empreendimentos. Veja o versículo 14 do nosso texto. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Está aí no versículo 14. Que coisa interessante esta. Lograr bom êxito, obter bom êxito em todos os procedimentos,
Que boa reflexão para o momento no qual estamos vivendo, a época na qual estamos vivendo, final de 2021, início de 2022. Vamos aprender, irmãos, com esta passagem, com esta meditação que eu quero fazer a partir desse texto. Como, então, obter bom êxito em todos os empreendimentos a partir desse texto? Um aspecto interessante era que o Senhor era com ele. O Senhor era com Davi. Veja, mesmo o versículo 14, o final do versículo, o complemento diz: pois o Senhor era com ele. No contexto do trecho lido, Saul ainda era o rei. Davi foi colocado para fazer parte da corte. Era o início da sua ascensão rumo ao trono. Davi tocava a harpa diante de Saul para aliviar a aflição do rei Saul. Posteriormente, Davi começou a auxiliar também na guerra. Davi, irmãos, foi colocado como um dos líderes do exército e começou a obter vitórias. Ocorre que Saul começou a alimentar em seu coração o sentimento da inveja para com Davi. Assim, ele tentava matá-lo com suas próprias mãos. Nós vimos aí no texto, com a lança. Ou então, o que ele fazia? Ele colocava Davi em situações difíceis, na guerra e nas batalhas. A intenção dele era fazer com que essas posições da guerra o levassem à morte. Então Saul o afastou do palácio e o mandou para a guerra. Porém, irmãos, é interessante que nenhuma estratégia de Saul funcionava contra o escolhido do Senhor. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. É o que está aí, no início do versículo 14. Qual o principal motivo desta bênção? O Senhor era com ele. Está na parte final do versículo 14. O Senhor era com ele. Você quer obter bom êxito em todos os seus empreendimentos? Esse também é o meu objetivo. Então, irmãos, esse é o primeiro aspecto e o mais importante requisito que vemos e que podemos pensar, tirar, extrair desse texto. O Senhor tem que estar com você. Ele tem que estar com você. Ele tem que ser o seu principal amigo, sócio, parceiro, companheiro. O Senhor. E aí nós vemos, você viu no versículo 12, é interessante. Saul temia Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. O Senhor se retirou de Saul e passou a estar então com Davi. Daí, irmãos, é necessário pensarmos em nossos caminhos, nossas veredas. Será que Deus estaria com você em suas decisões, veredas? Ele tem estado? Ou será que em alguns deles, alguns momentos, o Senhor não pode fazer parte? O Senhor não esteve em algumas coisas que você decidiu esse ano. Você decidiu sozinho, caminhou sozinho. É preciso pensar, é preciso que nós possamos definir as nossas vidas. Primeiro e principal requisito para obter bom êxito em todos os empreendimentos. O Senhor era com ele, o Senhor tem que ser comigo, com você. Veja o complemento do versículo 14. Pois o Senhor era com ele. Grave isso na sua vida. Mas nós podemos continuar estudando esse texto a partir dessa colocação, como obter bom êxito em todos os empreendimentos. E nós podemos extrair que Davi se conduzia com prudência. Davi se conduzia com prudência. Vamos ler novamente o versículo 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava,
e se conduzia com prudência. Aonde quer que Saul o enviasse, Davi era prudente. É isso que nos informa o versículo. Não importava o lugar, não importava o contexto e nem a situação. Ele se conduzia com prudência. Era esse o caminho para que conquistasse o reino. Essa era a trajetória para a ascensão de Davi ao reinado. Davi não perdia o foco. Ele sabia o que queria. Quer obter bom êxito em todos os seus empreendimentos? Um dos grandes procedimentos para isso é a prudência. E veja no versículo 5 que a partir daí ele era benquisto de todo o povo. Todo o povo queria bem Davi. Seja prudente aonde quer que você esteja e em todas as suas condutas. A prudência tem que acompanhar o servo do Senhor. Pelo dicionário, o que significa prudência? Significa cautela, significa cuidado. Temos sido cuidadosos em nossos passos? Essa pergunta também é para o meu coração e para o seu. Temos agido com cautela em todas as nossas ações, decisões? Como tem sido, como foi agora em 2021? Estamos vivendo, irmãos, numa era de imprudências. Você tem observado isso? Na realidade, a imprudência tem prevalecido nos corações, nas mentes e nas atitudes. Irmãos, a cada dia as pessoas estão mais imprudentes. A cada dia. Quanto mais o tempo passa, mais inconsequentes estão as pessoas. Mas a Bíblia já disse isso. A Bíblia já diz e já afirma isso. Existe até um incentivo social para que a pessoa haja com imprudência. Que não seja essa a sua meta. Que não seja esse o seu objetivo, a imprudência. Mas que seja a atitude do sábio, que nós lemos no primeiro texto lá de Provérbios. A atitude do sábio. Se você prestou atenção no texto de Provérbios, Salomão informa que podemos crescer em prudência. Cresça o justo, o sábio, em prudência. Ele disse isso no versículo 5 de Provérbios 1. É possível crescer em prudência, é possível desenvolver a prudência. O texto lá de Provérbios nos informa. Essa é uma virtude, então, que pode e deve ser desenvolvida. Segundo conselho para obter bom êxito em todos os empreendimentos é este: é se conduzir com prudência em todas as situações. Crescer em prudência, como nos ensinou também Salomão no primeiro texto que lemos. Queridos irmãos, perceba comigo que o texto também nos ensina a como galgarmos aí, lograrmos bom êxito em todos os empreendimentos, a partir do versículo 14, que é necessário, a partir da ideia de Davi, porque Davi fazia saídas e entradas militares. É preciso isso. Nós vemos isso aí nos versículos 12 e 13. Davi fazia saídas e entradas militares. Nesses versículos, irmãos, nós vemos que Saul temia e invejava Davi. Nós vimos isso. Assim, ele tentou diminuir a visibilidade e a popularidade de Davi. Nós vemos no versículo 13, na primeira parte, que Saul o afastou de si. Significa que Davi foi destituído do alto comando militar. Saul o afastou de si. Além disso, Saul o colocou como chefe de 1000. Nessa posição militar inferior, Davi era mais vulnerável, nós vimos na guerra e nas batalhas. Davi deveria lutar mais no corpo a corpo com os filisteus. Filisteus raivosos, um exército preparado, e Davi deveria estar ali,
lutando a ideia de Saul para que ele morresse numa batalha. Assim era maior o risco de óbito deste servo do Senhor. Essa era a trama de Saul, que acabou, na verdade, resultando no inverso. Se você observar aí no versículo 30, veja que interessante, desse capítulo mesmo 18, no versículo 30, o que nos diz? Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul, porquanto seu nome se tornou muito estimado. Que graça do Senhor, apesar de tudo que Saul fazia, toda aquela trama, toda aquela coisa contrária, mais o Senhor o abençoava e mais bem-sucedido era Davi. Sabe, irmãos, apesar de tudo o que acontecia, o jovem Davi não se intimidou. Ele não deixou de cumprir com o seu dever de guerreiro. Preste atenção nisso. Seja lá no alto comando militar, seja como chefe de 1000, ele cumpria o seu dever de guerreiro. E é assim que tem que ser conosco, no alto comando militar, ou como chefe de 1000, ou em algum trabalho inferior, devemos lutar como guerreiros. Davi fazia entradas e saídas militares, isso também está aí no versículo 16. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Nós temos aí tanto Israel como Judá. Eles também viviam com suas rusgas, mas aí nesse ponto eles admiravam a Davi porque ele fazia saídas e entradas militares, independentemente se estava no alto comando ou como guerreiro ou como chefe de 1000. Meus irmãos, diante dos desafios é preciso lutar, arregaçar as mangas, não importa. Neste mundo de tantos obstáculos, é preciso ser guerreiro, não desistir, nem desanimar. Quer obter bom êxito em todos os seus empreendimentos? Lute. Não importa se como membro do alto comando ou como um guerreiro comum. Haja, lute, vá em frente. Então, terceiro conselho a partir do exemplo de Davi para obtermos êxito em todos os empreendimentos. Faça entradas e saídas militares, lute. Você é soldado, você é guerreiro, somos guerreiros do Senhor. Não podemos desistir. Mas, irmãos, o texto ainda tem muita coisa para nos ensinar. Outro aspecto que podemos observar é que Davi aproveitava as oportunidades a partir das suas condições. Eu vou repetir, ele aproveitava as oportunidades a partir das suas condições. Veja agora comigo, no mesmo capítulo, os versículos 20 a 28. Mas Mical, a outra filha de Davi, amava Davi. Contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisas de somena importância ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido essas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens,
E feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Irmãos, Saul havia prometido sua outra filha a Davi. Você pode ler o texto anterior aí. Porém, ele não cumpriu a sua promessa. Ele mentiu para Davi. Merabe foi dada a Adriel, o Mealotita. Está aí no texto, os versículos 17 a 19. Então, daí, neste transcurso, Saul ficou sabendo que sua outra filha, Mical, havia se apaixonado por Davi. Então ele fez esse plano maligno que lemos e intentava, pelas mãos dos filisteus, ver Davi morto a partir daquela conquista dos prepúcios. Quem sabe, na tentativa de conquistar Mical, Davi morreria na batalha. Através de 100 prepúcios, Davi cairia na guerra. Mas algo interessante aconteceu. Davi gostou da ideia. Davi gostou da ideia de ser genro do rei. Isso está no versículo 26. Agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Davi viu ali uma oportunidade. Agora o caminho estava aberto. O rei não estava exigindo nenhum dote. Se fosse pela posição social, seria impossível. Davi mesmo fala isso. Mas agora a meta dependia do seu próprio esforço, com a graça do Senhor na sua dedicação. Se Davi não tinha condição social para conquistar a Mical, vontade ele tinha. Se Davi não tinha dinheiro ou bens, ele tinha força para lutar. Se Davi não era rico, ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. Então Davi aproveita a oportunidade e a partir das suas condições ele age. É aí que ele nos ensina. E ele age antes do prazo. Então ele apresenta não 100, mas 200 prepúcios dos inimigos. Sabe, irmãos, quantas vezes perdemos oportunidades por não reconhecermos as potencialidades das nossas condições, não reconhecermos aquilo que Deus nos concedeu e que já temos. Existe uma frase que diz assim: esqueça o que você não tem. Esqueça o que você não tem. Pense naquilo que você tem, naquilo que você possui, nas condições as quais Deus te concedeu. Quarto conselho para obter bom êxito em todos os empreendimentos a partir desse texto aqui. Aproveite as oportunidades a partir das suas condições. A partir das suas condições. Não fique perdendo tempo com aquilo que você não tem, pensando, talvez reclamando, talvez murmurando. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse. Não. Aproveite as oportunidades a partir das suas condições. Versículo 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Veja, não eram em alguns empreendimentos, mas em todos os seus empreendimentos. Essa é a nossa meditação hoje no texto, para os nossos corações. A partir, então, da experiência de Davi, concluindo, meus irmãos, esta breve meditação, este culto nesta noite, a partir das experiências de Davi, nós vemos isso. Como obter êxito? Bom êxito em todos os empreendimentos. Bom êxito em todos, não em alguns. Nós vimos, irmãos, o Senhor era com ele. Primeira coisa, primeira condição, o Senhor estar conosco. Davi se conduzia com prudência. Há necessidade da prudência em todas as situações. Davi fazia saída e entradas militares. Ele não se poupava. No alto comando ou como guerreiro de 1000, chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares. E ele aproveitava as oportunidades.
a partir das suas condições, a partir daquele que ele tinha. Deus os abençoe nessa entrada de 2022. Que Deus nos dê luz, direção e a vitória em nome de Jesus. Amém.